Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Ruano, sou advogado, especialista em direito civil e direito de família. Venho com o vídeo de hoje fazer um panorama geral sobre a questão do IPVA-PCD aqui no estado de São Paulo, fazendo uma retrospectiva, tirando as principais dúvidas e dizendo o que precisa ser feito agora em 2022, caso você tenha recebido a cobrança de IPVA. Mas antes de irmos ao tema, roda a vinheta! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Meus amigos, vou tentar ser o mais didático possível e antes de darmos o panorama geral, vale fazer uma pequena retrospectiva de tudo o que tem acontecido. No final do ano de 2020, o desgovernador do estado de São Paulo aprovou uma lei praticamente aniquilando, retirando a isenção de 90% dos PCDs aqui do estado de São Paulo. Naquela oportunidade, no final de 2020, gravem as datas porque isso é muito importante para você entender. Foi aprovada uma nova lei trazendo novas exigências para o deferimento das isenções de PVA aqui no estado de São Paulo. Quais eram? A exigência de deficiência profunda ou severa e, para piorar, para tirar a isenção de 90% dos PCDs aqui do estado de São Paulo, formulou-se também a exigência de que os veículos dos PCDs tivessem adaptação externa. O que é uma adaptação externa? São aquelas feitas no veículo pelo próprio proprietário depois de entregue o veículo, por exemplo, inversão de pedais, pomo no volante ou outras. E com essas exigências feitas naquela lei aprovada no final de 2020, não foram mais aceitas, retirando a isenção de 90% dos PCDs. O que foi feito naquela época? Foi feita muita coisa, houve uma organização dos PCDs, da advocacia, dos despachantes. Se você puder acompanhar e rever os vídeos de meados de 2020 aqui do meu canal, vocês vão ver que foram organizados abaixo-assinados, representações, reunião com deputados, etc. e tal. Nada surtiu efeito. Então, em 2021, nós entramos com processos. O Ministério Público entrou com uma ação coletiva e nós orientamos que os PCDs, cada PCD entrasse também com a sua ação individual. Conseguimos muitas liminares, de 80% a 90% dos juízes deram liminares defendendo os PCDs. O que aconteceu? O desgovernador do estado de São Paulo, vendo aquela enxurrada de ações e que estava perdendo uma boa parte delas, o que ele fez? No finalzinho de 2021, portanto, há 45, 50 dias atrás, mais ou menos, ele mandou para a Assembleia Legislativa e aprovou uma nova lei para tratar do público PCD. Grave a data, finalzinho de 2021. E agora, no começo de 2022, como essa lei não deu tempo de ser regulamentada, na dúvida e com base nessa nova lei não regulamentada, ele mandou cobrança de IPVA para a grande maioria dos PCDs. Meus amigos, qual foi a malandragem do desgovernador? Vendo que estava perdendo a maior parte dos processos, que os juízes estavam considerando inconstitucional a exigência de adaptação externa ou a gradação de deficiência severa, profunda, discriminatória, ele fez nessa nova lei no final de 2021, ele tirou aquelas exigências de deficiência severa ou profunda e aquela exigência de adaptação externa. Só que ele criou uma outra exigência que ele chamou de estudo biopsicossocial, ou seja, novos laudos, novos exames, mas ninguém sabe ao certo o que seria estudo biopsicossocial. Isso está pendente. Então é necessário um regulamento, detalhamento da lei, para que nós possamos entender quais são essas exigências, para que possamos orientar os PCDs a cumpri-las e conseguir o cancelamento de IPVA. Só que nós já estamos na véspera do vencimento e nada do regulamento. E alguns estão pagando, é tudo que o governo quer,
outros estão aguardando, mas o prazo está cada vez mais exíguo, está batendo desespero e nada do detalhamento. Então, o que acontece, meus amigos? Aqueles processos individuais, também o coletivo do Ministério Público, que foi dado entrada em 2021, ele questionou aquela lei do final de 2020. Só que a cobrança do IPVA de 2022 não está mais com base naquela lei do final de 2020, está sendo feita com base na lei agora do final de 2021, 45, 50 dias atrás, e essa não tem regulamento, então ninguém sabe o que fazer, na dúvida estão cobrando IPVA. Qual é a orientação, meus amigos? Nós estamos tentando todas aquelas providências que nós já tentamos em 2020. Assistam lá os vídeos do canal de meados de 2020. Já fizemos abaixo-assinado, já fizemos representação, estamos enviando e-mail, estamos pressionando a Assembleia, mas nada está surtindo efeito. O que está nos restando agora para 2022? Para não termos que pagar IPVA com base nessa lei no final de 2021 que não foi regulamentada. De novo, a última opção acaba sendo a necessária, a única que talvez venha resolver, processos individuais. Só que os processos, meus amigos, é o seguinte: para atacar cada lei, cada fato é um processo. O processo das pessoas que foram dadas entrada em 2021, eles atacavam aquela lei do final de 2020. Os processos das pessoas que estão sendo cobradas com base nessa lei do final de 2021, que estão sendo cobradas agora em 2022, elas imprescindem de processo 2022. Tanto é assim que o Ministério Público já notificou de novo a Secretaria da Fazenda, exigindo a regulamentação e ameaçando entrar com uma nova ação coletiva contra essa lei nova. Só que ainda não entrou. E a exemplo do que aconteceu no passado, a eventual ação coletiva do Ministério Público não dispensa a necessidade, a importância, não retira a importância de cada PCD entrar com a situação individual também. Porque a ação coletiva ela tem uma série de obstáculos, uma série de restrições. A ação coletiva anterior do Ministério Público, por exemplo, ela foi extinta, sem julgamento de mérito, está pendente de recurso, não resolveu o problema de todos. São as ações individuais que resguardaram as pessoas individualmente. Resumindo, para ficar mais fácil entender, quem está recebendo cobrança agora, no começo de 2022, em virtude da nova lei aprovada no final de 2021, tem que entrar com processo individual de novo. Ah, mas eu já entrei contra a lei de 2020, mas agora é uma nova lei do final de 2021, que não foi regulamentada. Mais um motivo para ser cancelada a cobrança. Só que o judiciário, ele só age quando provocado. Então cabe a cada PCD provocar, questionar a lei nova para, se conseguir eliminar, ficar respaldado a não pagar o IPVA de 2022. Lembrando que ainda tem prazo, ainda não venceram todos os prazos, então as pessoas elas devem ter um respaldo para não pagar. Então, se não cancelar o IPVA nos próximos dias, acompanhe, calcule, 10 dias antes, um pouco mais, procure o seu advogado de confiança para tentar uma liminar individual que dê um respaldo para você não ter que pagar o IPVA de 2022. Porque simplesmente não pagar, você estará sujeito, sem entrar com o processo, você estará sujeito à cobrança de juros, de multa, inscrição do seu nome no CADIM, que é o Cadastro do Usinado Implente, todas as consequências que isso traz, e também não conseguirá licenciar o carro em 2022 e, consequentemente, não conseguirá mais usar o carro, ele vai ficar irregular. Então, temos que tomar providência, temos que exigir, temos que batalhar, enviar mensagem, organizar abaixo-assinados, organizar carreatas, protestar, mas não durmam no ponto. A exemplo do que aconteceu em 2021, muito provavelmente em 2022 seja necessário judicializar de novo ações individuais para cancelar essas cobranças com base nessa lei no final de 2021 que não foi regulamentada. E gosto sempre de esclarecer, para questionar, para entrar com um processo, cada fato, cada lei é um processo novo. Então, mesmo você que entrou com um processo individual em 2021, com base contra aquela lei no final de 2020, se você está recebendo cobrança de IPVA em 2022,
em virtude dessa lei de 45 dias atrás, no final de 2021, você deve entrar com um processo individual em 2022 para conseguir uma liminar e aí sim estar respaldado ao não pagamento do IPVA enquanto a justiça não decidir o mérito da questão. Então esse é o panorama geral, é a situação, a retrospectiva e a situação geral dos acontecimentos para que você possa tomar a melhor decisão e mais, para que você possa continuar brigando pelos seus direitos e exercendo a sua cidadania. Informação é tudo e com ela você consegue exercer e defender os seus direitos. Peço para que compartilhem com a maior quantidade de pessoas possíveis, os prazos estão se vencendo e o desgovernador do estado de São Paulo quer exatamente isso, que você durma no ponto, que você não faça nada e com isso ele vai aumentando a arrecadação. As pessoas vão pagando sem saber se deve pagar. Então não durma no ponto, lute pelos seus direitos, socorra-se do Poder Judiciário, procure seu advogado de confiança, mesmo que já tenha entrado com ação individual em 2021, entre em 2022 para não ter que pagar o IPVA com base nessa lei nova, para tentar uma liminar que dê respaldo para que você possa discutir e para que você não precise pagar de imediato. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Agradeço a todos, um forte abraço, até mais.